Hoje a gente vai falar sobre lei da atração e sobre o coronavírus, e esse vídeo é muito importante que você assista nesse exato momento. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Antes da gente começar o vídeo, dá aquele abraço! Esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito importante. Eu me senti na obrigação, no dever de gravar pra vocês esse vídeo, pra gente falar tudo sobre o coronavírus, sobre lei da atração, sobre o que a gente precisa fazer nesse momento pra gente elevar a nossa vibração, pra gente se conectar com as melhores vibrações, pra se cuidar, se proteger. A gente vai falar sobre tudo nesse vídeo de hoje. Se você é novo ou nova no canal e não me conhece, eu sou Mel, sou uma baiana, morando aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, sou psicóloga. Seja muito bem-vindo ao canal, já se inscreve, já ativa o sininho, tá bom? E se você não me segue lá no Instagram, passa lá no Instagram, que se chama Melodia Moreno, meu Instagram, e a gente conversa todos os dias por lá. E o assunto de hoje, gente, é um assunto muito importante, talvez seja um dos vídeos mais importantes do momento para você poder assistir, porque vai esclarecer muita coisa para você que está inseguro com relação ao coronavírus. Pra gente iniciar esse vídeo, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: a gente deve viver no medo, ou a gente deve viver pensando positivo, praticando a lei da atração, né? E vivendo a nossa vida, porque sabe que se a gente não se conecta vibracionalmente com aquilo, aquilo não vai acontecer pra gente. E aí, como é que faz, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que estão super em pânico, com medo, preocupadas, não saem de casa, né? Com dificuldade de dormir, não estão se sentindo seguras, estão ficando ansiosas por conta disso, principalmente aqui nos Estados Unidos, aqui no Vale do Silício especificamente, que tá bem alta, né? Tá tendo muita gente com o vírus, então as pessoas realmente estão bastante preocupadas. Quando a gente vai no supermercado aqui, a gente já não encontra papel higiênico, alimentos comuns como arroz, feijão, macarrão, as pessoas estão comprando tudo, tá todo mundo muito desesperado mesmo, né? Então existe um grupo de pessoas muito desesperado, também tem um grupo de pessoas que está simplesmente ignorando, né? Eu ia pro evento agora de Tony Robbins, que graças a Deus foi cancelado, né? Porque é um evento de mais de 12 mil pessoas juntas, imagine, né? E aí tinha muita gente lá dentro da comunidade do grupo falando: ah, mas a gente pensa positivo, quando a gente se conecta com boas vibrações, nada acontece, não importa o negócio de coronavírus, isso é só um alarme da mídia, mas a gente tem que confiar no nosso pensamento, nas nossas vibrações. E aí, como é que a gente faz, Mel, nessa situação? E aí eu me senti assim na obrigação mesmo de dividir minha opinião com vocês. Gente, como tudo na vida, eu acredito que existe o caminho do meio, né? Não é pra gente entrar em pânico, não é pra gente ficar desesperado, mas a gente sim precisa tomar todas as medidas necessárias para a nossa proteção, para a proteção da nossa família e para a proteção da nossa sociedade, que é muito importante. Eu vejo também muita gente falando o seguinte: mas eu não tô dentro do grupo de risco, eu posso sair, posso fazer as coisas porque eu sei que é uma doença que se eu pegar eu não vou morrer. Gente, mas a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade e a gente espalha o vírus, não importa se você pegou ou não, você quer levar esse vírus para outras pessoas, para pessoas que têm imunidade baixa, para crianças, para pessoas mais velhas, né? Apesar que criança, só teve acho que um caso na China que a criança chegou a falecer, né? Mas tem crianças que têm problemas respiratórios e que têm problemas de saúde, baixa imunidade, pessoas mais velhas. Então, quanto mais a gente cuida, mas a gente não tá cuidando só da gente, a gente tá cuidando da nossa sociedade, da cidade que a gente vive, do lugar que a gente vive. Então a gente não pode ser egoísta a ponto de só se preocupar com a gente: ah, mas eu não estou no grupo de risco, tá? Mas é sua vizinha. Então a gente precisa entender que a gente é parte de uma sociedade, a gente é parte de uma egrégora que tá acontecendo aqui no momento e que a gente precisa contribuir, né, para melhorar a situação e não simplesmente fingir que nada tá acontecendo e vamos viver a nossa vida porque a gente não tá no grupo de risco, tá? Então eu sou super a favor da gente tomar todas as medidas necessárias para a nossa proteção e para a proteção da sociedade. Eu inclusive postei no Instagram, no meu stories, falando um pouco mais sobre isso. Se você não me segue, corre lá para você poder ler também, porque aí já é um papo ainda mais longo, mas assim, é sempre o caminho do meio, sabe, gente? Eu vou me conectar com o coronavírus de uma forma que eu vou ficar desesperada? Não, eu tenho que trabalhar isso também dentro de mim. Isso é uma coisa importante da gente falar. Senão isso atrapalha
a nossa vida, o nosso sono, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar para baixo, e eu percebi que isso aconteceu um pouco comigo. Quando começou esse burburinho do coronavírus aqui, né, nos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia, o estado entrou em estado de alarme, depois estado de calamidade, e a gente começa a ficar preocupado, eu comecei a absorver muita coisa que as pessoas estavam falando. Eu não sou de ficar vendo televisão, notícias, essas coisas, mas eu acabei absorvendo muito assim das conversas das pessoas, né, ao meu redor. E aí eu percebi que um dia eu acordei de noite, do nada, assim, tipo assim, 2h pouca da manhã, acordei assim, será que eu tô com coronavírus? Isso veio na minha cabeça assim. Gente, olha que loucura, quer dizer, eu tava inconscientemente, aquilo tá, a gente vai absorvendo que a gente nem percebe. Mas, Mel, eu tô assim, eu tô preocupada, eu tô ansioso. Então a primeira coisa que eu indico pra você é não se conectar muito com essas notícias. Eu acho que é importante a informação. É muito importante você se informar do que você pode fazer para prevenir, o que você pode fazer para cuidar, né, de uma forma geral, andar com seu álcool em gel, lavar a mão. Eu tô fazendo tudo, gente. Lava a mão até aqui o antebraço, cantando parabéns 2 vezes, né? Então eu tenho tomado todas as medidas necessárias para mim, para os meus filhos, para minha família, mas ao mesmo tempo eu procurei não estar me conectando com tantas notícias negativas, porque as coisas estão mais ou menos na mesma. Então é importante a gente entender o que está acontecendo, saber todas as prevenções que a gente precisa tomar, se informar, principalmente através dos estudos científicos, a gente se informar como é que funciona, né? A gente sabe que o coronavírus em coisas de metal ele fica até 7, 8 dias, né? Eu tô evitando comer fora, por exemplo, porque as pessoas manejam na comida, podem tossir, né? E aquilo acabar passando para alguém, então a gente tá evitando comer fora, a gente tá ficando mais dentro de casa, não tô levando meus filhos muito para parquinhos, lugares fechados, né, que eles vão brincar ali e toda criança tá pegando o tempo todo naquilo, né, minha mãe tem mais de 60 anos, me preocupo com minha mãe também, que toda semana tá aqui junto com a gente. Então, assim, a gente tem que tomar todas as medidas necessárias, tá? Mas o que a gente faz se a gente já tá ansioso, se a gente tá com medo, se a gente tá com dificuldade de dormir? E aí eu assisti um vídeo muito legal da Gabrielle Bernstein, que é uma pessoa que eu adoro também, que é desse livro aqui que eu já contei pra vocês, Super Attractor, Miracles Now. Ela tem vários livros maravilhosos e eu tenho vários. Mas ela estava assistindo o último vídeo dela falando sobre coronavírus também, eu gostei muito, e ela estava falando justamente sobre isso, sobre a gente se desconectar dessa tensão e desse medo. Por quê? Porque isso vai fazer tanto mal pra gente, quanto isso vai atrair realmente uma egrégora cada vez maior de pânico, de medo. Isso não traz nada de bom nem pra gente, nem pra nossa sociedade. Então, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, quanto mais a gente eleva os nossos pensamentos, a gente está ajudando a população que a gente vive também, tá? Então, nada tem a ver uma coisa com outra. Pensar positivo não é sair, vou vivendo minha vida e fazendo o que eu quero, que nada vai me pegar. Pensar positivo é a gente elevar a nossa vibração, mas a gente continuar tomando todas as medidas, né? Eu vou até falar uma dica pra vocês. Assista esse vídeo até o final, gente, porque tem muita coisa importante pra gente conversar, e eu vou falar uma dica importante na hora que você estiver fazendo os cuidados, tá? Isso é muito importante, aguenta aí que eu vou falar sobre isso já já, tá? Mas enfim, então o que a Gabi faz, né? Ela tem um método que ela chama nesse livro de Choose Again Method, que é escolha novamente, é o método da escolha novamente. Escolher novamente, né? E como é que ela faz? Quando ela percebe que ela tá com a sensação de medo, ela primeiro para e começa a observar. Eu tô com medo, tá? Vamos trazer, né? Vamos jogar luz pra esse medo. Eu tô com medo de pegar, eu tô com medo, né, do corona pegar na minha família, de coisas ruins acontecerem comigo. Vou identificar o medo, porque às vezes a gente nem percebe e a gente começa a agir com insegurança e com medo, mas a gente não pra jogar luz naquela situação, né? Então vamos jogar luz nessa situação. Poxa, eu realmente tô com medo de que alguma coisa aconteça comigo. Tá, parou, respira fundo, identificou o seu medo. Onde é que você sente mais seu medo fisicamente? Dá pra gente identificar, né? Ela mesma falou que ela sente mais no peito. Eu sinto mais no meu estômago. Então eu percebo que eu tô com medo quando eu sinto assim uma coisa assim, tipo assim, uma pontada no estômago. Não chega a ser uma coisa forte, mas sabe uma coisa assim, quando você tá descendo uma montanha-russa que você sente aquele frio na barriga? É um pouco mais fraco, mas eu sinto um pouco isso no meu estômago. Então eu identifiquei. Segundo passo desse método é você se perdoar por você estar sentindo aquilo. Porque às vezes a gente fica chateado. Ai, por que eu fico com esse medo? Ai, que saco, por que eu fico assim? Ai, eu sempre sou assim. Não, você não é. Você está assim justamente porque estão acontecendo coisas no momento. Não se culpe por isso. A nossa sociedade, todo mundo inteiro está passando por essa mesma situação. E é ok você sentir aquilo que você está sentindo. Não julgue muito isso e nem culpe a você por estar sentindo. Então,
eu me perdoo porque eu tô sentindo esse medo, acabei absorvendo coisas da mídia, da sociedade, das conversas das pessoas. Eu me perdoo, né, por estar fazendo isso, né? Forgive yourself. E depois vou escolher qual é o próximo sentimento, o sentimento mais próximo que eu consigo pensar, que eu acho que vai ajudar a levar minha vibração. E aí, o próximo sentimento que eu acho que vai ajudar a levar minha vibração é pensar que, poxa, que bom que eu não tô sentindo nada. Né? Enquanto tem pessoas que já pegaram o vírus e que não estão bem, etc e tal, eu tô bem, tô na minha casa, tô, né, tranquila, meus filhos estão bem, minha família está bem, graças a Deus está tudo bem. Ai, que bom. Então, vou procurar qual é o sentimento mais próximo que eu posso alimentar naquele momento para começar a vibrar naquilo, tá? Então, é trocar essa vibração. Isso você só vai conseguir trocar se você identificar. Identifiquei, me perdoei, troquei a minha vibração pelo pensamento mais positivo que eu consegui no momento, tá? E aí vai alimentando aquilo. Outra coisa importante da gente fazer é a gente se desconectar um pouco realmente da mídia, que eu já falei, e de conversas que estão puxando para o lado negativo. A gente pode ter conversas para ajudar, né? Vamos nos prevenir, vamos fazer assim, ajudar outra pessoa. Olha, leve o álcool, olha, não esquece de passar álcool se você for na academia, de fazer isso, de fazer aquilo. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente precisa ajudar uns aos outros, mas a gente se desconectar um pouco de coisa de tragédia. Aí você viu que não sei quantas pessoas morreram, não sei o que, você viu que se não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, você viu, com um tom muito assim negativo. Se você sentir que tá baixando sua vibração, você tem que dar uma pausa, né, e falar, não, vou conversar mais sobre isso. Às vezes a gente tem que perceber o nosso próprio limite. Às vezes o seu limite é diferente do limite do outro, né? O meu limite de ouvir, às vezes não tá me influenciando muito naquele momento, o limite do outro já é um pouco menor, o limite do outro já é um pouco maior. Cada um vem com uma história de vida. Dentro do meu grupo de amigas, uma amiga minha, a filhinha dela, né, Karina, a filhinha dela, Sofia, teve problemas respiratórios na infância, então ela é um grupo, né, maior de risco, que não pode pegar o corona, né? Minha mãe que tem mais de 60, então cada um tem sua história de vida. Vamos respeitar, né, a decisão de cada um, de encontrar, de não encontrar, né, entender que cada um tem medos diferentes de acordo com a sua própria história de vida e não banalizar o outro. Ah, fulano tá muito assim, tu tá tudo desesperado. Eu vejo muita gente criticando o outro, então vamos sair da crítica, vamos sair do julgamento, vamos cuidar da gente, sabe? Porque quando a gente transforma a gente consegue transformar o mundo para muito melhor. Então, em vez de você sair julgando, criticando as outras pessoas, eleve sua vibração, porque automaticamente você elevando a vibração, você vai emanar mais coisas positivas e você vai, né, conectar com mais coisas positivas e não colocar os outros para baixo. E uma coisa muito importante da gente falar também é o seguinte: às vezes quando a gente tem uma atitude ou um discurso do tipo, ah, mas eu tô pensando só positivo, eu tô me vibrando em coisas boas, eu só me conecto com coisas boas, então eu sei que não vai pegar em mim. Não é bem assim. Por quê? A gente não é um ser humano isolado no universo. Nós estamos numa sociedade, a gente está num grupo de pessoas. A sua vibração conta, mas a vibração do seu marido conta, da sua esposa, do seu filho, da sua vizinha do lado, da sua vizinha do outro, da sua cidade. Tudo isso junto, quando a gente forma, né? Quando a gente se junta, existem várias energias, onde cada pessoa está vibrando coisas diferentes. Aquilo forma uma egrégora. Então todos os lugares têm uma egrégora. Você sozinho não vai influenciar toda a egrégora do lugar. Você vai ser mais um e a sua influência é muito importante, sim, muitíssimo importante, mas você simplesmente não pode ignorar que existe a egrégora do lugar e que existem outras pessoas que estão vibrando coisas diferentes de você. Eu até falei várias vezes aqui com vocês sobre isso, que uma vez eu fui numa igreja na Europa, quando eu entrei eu me senti tão pra baixo, uma energia tão pesada que eu saí da igreja. E tem igrejas que você vai, que você entra, que você sente uma energia tão boa, tão feliz. E a egrégora mesmo do lugar que a gente tá, né, sentindo. Então, você não é sozinho no mundo, o mundo não gira em torno de você, né? Então não adianta você pensar só, eu só me conecto com coisas boas e por isso não vou pegar. É que nem você tá no Brasil, em lugares que são perigosos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro ou Salvador, minha cidade. Ah, eu não penso, eu não vou ser assaltada, eu tenho certeza que eu não vou ser assaltada e eu só me conecto com coisas boas. Eu já tive amigas minhas falando isso, por exemplo, ah, eu não penso em roubo, eu não penso em assalto, eu não penso em nada disso, então eu sei que não vai acontecer nada comigo. E aí vai a pessoa e é assaltada. Você vai sair de noite no Rio de Janeiro, em alguns bairros você sabe que é perigoso, mesmo você praticando a lei da atração, pensando positivo. Não! Existe, né, uma situação que já existe ali, existe uma egrégora que já existe ali. E a sua é mais uma, tá? Mas não é a única, tá? Isso é muito importante da gente falar. Que eu queria falar com vocês também com relação a quando vocês estiverem
tendo, né, as coisas de prevenção. Passar álcool na mão, lavar a mão, cuidar, né, dos alimentos, de tudo, né, daquilo que vocês estão encontrando, do abraço, do beijo, que agora a gente já não abraça mais, não fica beijando mais as pessoas quando a gente encontra. Então a gente está tendo tomando todas as medidas necessárias, né, todos nós, eu espero que você também, mas assim, quando a gente estiver fazendo isso, é importante que na nossa cabeça a gente conecte sempre com coisas positivas. Quando você estiver lavando a mão lá, você tá lavando a mão, né, cantando seu parabéns pra você, né, que você tem que lavar a mão cantando parabéns pra você 2 vezes e até aqui, o antebraço, tá? E você tá lavando sua mão, bababá, e aí você tá pensando, ai meu Deus, e se eu pegar? Ai, se acontecer alguma coisa com meu filho, meu Deus, e minha mãe, que já tem mais de 60 anos, pode acontecer alguma coisa com minha mãe. E aí você tá lavando a mão, aquilo vai te trazer a lembrança de coisas que podem acontecer desesperadoras, ou você pode alimentar pensamentos completamente contrários, dizer, ai, que bom, viu, que eu tô me prevenindo de tudo, fazendo tudo que eu posso pra ficar tudo bem, eu tenho certeza que eu tô ótima e que nada vai acontecer. Então, existem 2 formas de você tomar essas medidas. Toda vez que você tomou uma medida de prevenção, automaticamente vem pensamentos na sua cabeça. Não adianta você dizer que não vem, tô aqui lavando a mão só cantando parabéns pra você. Não, você tá lavando a mão por a mais, né, que você lava a mão rápido, você tá lavando a mão mais demorado, você tá, né, mais cuidadoso por um motivo, que é por conta do vírus, do supervírus que tá aí agora, né, que é o coronavírus, e aí você vai se conectar com pensamentos. Então procure prestar atenção que pensamentos são esses que estão rodeando sua cabeça nesse momento. São pensamentos positivos, são pensamentos negativos? Se forem negativos, troca esses pensamentos, fala, não, para, eu me perdoo por estar pensando assim, mas eu sei que eu posso pensar diferente, eu tô bem, eu tô ótima, graças a Deus tá tudo bem com a gente, babá, e vamos alimentar os próximos pensamentos, tá? Algumas coisas que o coronavírus trouxe pra gente também pensar e raciocinar sobre essas coisas que eu vou falar agora, que é o seguinte, a gente começou a perceber algumas coisas que aconteceram de diferente nesse momento. Por exemplo, a família tá mais em casa, tá todo mundo mais em casa. Essa convivência em casa, como é que tá sendo pra você? Por exemplo, pra mim tá sendo muito bom. Eu até comentei com meu marido hoje. Meu marido tá trabalhando de casa, né? Ele trabalha no Google, mas o Google liberou pra todo mundo trabalhar em casa. Inclusive, recomendou que todo mundo trabalhasse de casa, mandou, né, todo o material pra todo mundo, né, voltar pra casa. E ele tá trabalhando de casa. A gente tá tomando café junto todos os dias, coisas que normalmente não acontecem. E almoçando juntos todos os dias, né? Porque com o esquema de horário da escola das crianças, a gente acaba, nem sempre consegue tomar café, é mais raro. E a gente janta junto. Mas almoço a gente nunca almoçava junto. Então a gente tá tomando café junto, almoçando junto. Aí meu marido coloca música, a gente dança na cozinha. Tá tendo um momento gostoso em família. A gente tá percebendo o quanto que é importante, sabe? Esse momento de estar junto. Então as pessoas estão tendo que conviver. E aí eu quero até saber como é que tá sendo a convivência aí na sua casa, se você tá ficando mais em casa. Eu sei que algumas pessoas estão aí caindo no pé de briga e outras estão aproveitando mais o momento. Mas eu espero que você esteja aproveitando bem esse momento, né, de estar junto. É um momento assim, eu acho que obrigou a gente a parar, né, não obrigou todo mundo a parar um pouco do que estava fazendo. E eu acho que às vezes a sociedade traz algumas coisas para fazer a gente obrigatoriamente parar, para refletir, para entender. Outra coisa que eu acho que eu senti com esse coronavírus é assim, quanto é importante o toque, né, a gente abraçar as pessoas, a gente beijar. Ontem eu fui pra minha aula de dança e ninguém se beijou e ninguém se abraçou, e a gente tem amigas tão queridas na dança, mas cada um na sua, e ninguém abraçou ninguém, ninguém beijou ninguém. Mas quanto é importante isso, né, da gente tocar, da gente abraçar, da gente beijar. A gente tem isso como garantia, como se fosse algo banal, mas quando falta, né, quando a gente se distancia, a gente percebe, poxa, que falta que faz, né? A gente chegar no lugar, a gente não poder abraçar uma amiga, a gente não poder, né, tocar e beijar, etc e tal. Mas realmente faz falta. Mas a gente toma essa medida porque é muita gente ali, né, na dança, apesar de todo mundo ser amigo, conhecer as medidas que todo mundo está tomando, é uma medida que a gente está tomando pela população como um todo. Mas é interessante a gente perceber isso também. Outra coisa que eu fiquei pensando
E eu até vi num vídeo falando sobre a China, né? O quanto que... Por que aconteceu isso justamente na China, né? O mundo estava explorando tanto a China, comprando roupa $1 e vendendo por 200, 300 dólares, 400 dólares. E aí todo mundo se aproveitando da China, na mão de obra da China, a economia da China cresceu com isso. Mas havia muita exploração, né, do trabalho, como a gente viu nos documentários, muita gente sendo explorada e muita gente em situações precárias, de saneamento básico, de tudo. E de repente quando acomete a China, e a China agora ficou... Ninguém sai nem entra da China, os produtos não saem nem entram da China. E agora, como é que fica a população? Como é que a gente sobrevive? Como é que a economia sobrevive? Sendo que tudo, muitas coisas, tudo não, né? Mas muitas coisas vinham da mão de obra chinesa. Então a gente começa a perceber com todas essas coisas como que o mundo tá fora de balanço, sabe? Como que a gente explora tanto um grupo de pessoas e exalta outro, como essa desigualdade, essa discrepância, enfim. Mas é isso, eu trouxe algumas reflexões desse corona. Eu espero que essas reflexões que eu trouxe pra você hoje tenham te ajudado de alguma forma, tá? Eu queria realmente ajudar com esse vídeo e dizer que eu, Mel, estou tomando todas as medidas, então eu indico que você também tome todas as medidas para você proteger a você, a sua família, a sociedade, que você também não alimente o medo, não alimente os pensamentos negativos, porque tudo isso faz baixar a vibração do lugar que você tá, do país, do mundo. Então nosso papel é elevar a vibração cada vez mais, porque elevando essa vibração a gente está fazendo um mundo melhor, com certeza. Vamos fortalecer também, uma coisa que eu quase esquecendo, é o nosso sistema imunológico, porque quanto mais a gente fortalece a gente, o nosso sistema imunológico, quanto mais a gente fortalece a gente como um todo, gente, os nossos pensamentos, o nosso físico, né, o nosso sistema imunológico, menos a gente vai estar suscetível a isso e menos a gente vai transmitir o vírus também. Então, assim, eu tô tomando vitamina C todos os dias, tomo um complexo que tem vitamina C com várias coisas, com zinco, com várias coisas. Eu tô tomando todos os dias, tô dando para as crianças equinácea, que também ajuda, né, a aumentar o sistema imunológico. Eu não sei no Brasil se também tem equinácea, mas eu acho que tem outras coisas que ajudam no sistema imunológico para crianças no Brasil. Eu acho que é um CAN, que também é bom. Eu não sei se é homeopático. Acho que não, né? Mas é natural. Eu não tô recomendando remédio, pelo amor de Deus, não sou médica, sou psicóloga, não tenho nenhuma recomendação. Tô falando assim, o que eu tô escolhendo pra minha família, tá? Então tô dando pras crianças equinácea e tô tomando vitamina C. Eu soube que turmeric, como é turmeric? Turmérico, né? Eu acho que é turmérico no Brasil. Aqui é turmeric. E o turmeric, ele é muito bom também para aumentar a imunidade, então você pode colocar turmeric na comida, você pode tomar as cápsulas, aloe vera também, eu soube que ajuda muito, né, no aumento da imunidade, eu quero comprar também aloe vera. Então tem coisas que ajudam a melhorar a imunidade. Dormir bem é muito importante. Então isso que eu falei sobre você ter cuidado com o seu sono, não ficar com esses pensamentos como eu, né, acordei assim, meu Deus, era o coronavírus do nada. Então você vê como as coisas a gente nem percebe influenciam a gente. Então cuidar da nossa saúde também física, né? Tomar todas as providências necessárias, diminuir o consumo através da internet de conteúdos negativos. E é isso, tá? Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Um beijo no coração de cada um e cada uma. E se vocês puderem, divulguem esse vídeo para outras pessoas, que eu acho que ele pode ajudar muita gente, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.